Fala, meu aluno exemplo, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de vocês, mas nós não podemos perder tempo. E para a aula de hoje vamos fazer uma pequena revisão das questões ou de algumas questões que caem no Enem. E vamos para mais uma questão, Enem também de 2011. O controle biológico. Parou aí. Controle biológico. Em que momento nós fazemos controle biológico? O controle biológico ele é feito é, pelo ser humano no sentido de, como o próprio nome já diz, controlar o crescimento populacional de uma espécie que possa estar nos prejudicando, né? Como, por exemplo, vou te citar um exemplo. Uma população de sapos que cresceu drasticamente e não tem um predador. Nós poderemos adicionar um predador ali naquele nicho ecológico que vá se alimentar dessa espécie de sapo, diminuindo o seu quantitativo, ou seja, eu estou controlando a quantidade de sapos daquele local. Voltando para a questão. Técnica empregada no combate a espécie que causam danos ou prejuízos aos seres humanos. É utilizada no combate à lagarta que se alimenta de folhas do agodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramina sp introduz seus ovos nos ovos de outros insetos. Olha aí, temos uma espertinha no meio natural, incluindo as da borboleta em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impede que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. A técnica de controle biológico relacionado pela microvespa Trichogramina sp consiste na... Vamos à alternativa. A. Na introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Introdução de um gene, eita, está falando de genética na questão, nas borboletas para diminuir seu número de indivíduos. C. Competição entre a borboleta e a microvespa para a obtenção de recursos. E. Modificação do ambiente para selecionar os indivíduos melhores adaptados, né? Uma parcela de seleção natural de Darwin aí. E. Aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. Olha o que é interessante. Em nenhum momento você está observando que o dono desse algodoeiro ele vai introduzir um agrotóxico, né? Que é prejudicial às cadeias e teias alimentares. Então a letra E está vetada. Letra D de doido, nada a ver, não estamos falando de seleção natural. Letra C, competição entre a borboleta e a microvespa para obtenção de recursos. B, introdução de um gene letal nas borboletas para diminuir seu número de indivíduos. Não estamos falando de genética, não estamos falando de manipulação, não existe um híbrido aí. A, introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Você poderia, meu aluno exemplo, ficar na dúvida entre A e C. Qual você marcaria? Letra A. Lembra, controle biológico é, como o próprio nome já diz, a introdução. Para controlar o crescimento populacional dessas duas espécies, você pode introduzir um parasita que vá combater o crescimento populacional tanto da lagarta quanto da microvespa Trichogramina sp. Vamos para a próxima questão. Enem de 2020. Um vazamento em ductos de óleo na Baía do Guajará, Rio de Janeiro, causou um dos maiores acidentes ambientais. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio
da cadeia alimentar de toda a Bahia. Olha aqui uma citação interessante. O acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. Pensa, desequilíbrio ambiental, alteração de habitat e alteração dos nichos. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além disso, o derramamento de óleo contribui para o envenenamento das árvores e, consequentemente, pela intoxicação da fauna e flora aquática, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, dentre outras formas de vida, afetando também a atividade econômica pesqueira. Foi uma questão adaptada. A situação exposta no texto e suas implicações. A. Indica a interdependência da espécie humana com relação ao ambiente marinho, ou seja, você não precisa, né? Os pescadores ali que trabalham na Baía do Guajará não precisam. Caiu o petróleo, paciência, deixa como tá. Você marcaria essa questão? B. Alertar para a necessidade do controle da população ambiental para a redução do efeito estufa. Muito interessante, né? Um controle. Então, essa alternativa você pensaria o seguinte: você deve derramar o petróleo porque o petróleo vai agir como um controle populacional positivo, que vai diminuir principalmente o efeito estufa. Bacana essa questão. C. Ilustrar a interdependência de diversas formas de vida, animal, vegetal e outras, e seu habitat. D. Indicar a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em condições de extrema poluição. E evidenciar a grande capacidade do animal de adaptar-se às mudanças ambientais e em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais que estão na base da cadeia alimentar híbrida. Então você só poderia ficar na dúvida, nem sei se na dúvida, entre a letra E a letra C, né? Toda essa variável, toda essa contaminação, ela mostra a interdependência, ou seja, um ciclo ambiental. Olha o que diz o comando da nossa questão. Aí vem a tua habilidade interpretativa. Olha o que diz o comando. Olha o que diz o que eu marquei, perdão. O acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. Então, se teve uma quebra desse equilíbrio, todos os pescadores, todos os elementos que fazem parte dessa cadeia alimentar, do meio aquático e do meio terrestre, foram o quê? Prejudicados. Então, a única alternativa que mostra isso é a alternativa C, porque ela mostra a dependência dos animais e dos vegetais nos seus devidos habitats, no habitat aquático e no habitat terrestre. Ok, meu aluno exemplo? Vamos para a próxima questão. Enem, segunda aplicação, numa prova de 2010. A interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam mais rapidamente do que em épocas anteriores, ou seja, em momentos em que o homem não interferia no meio ambiente. Vários mecanismos de proteção ao planeta têm sido discutidos por cientistas, organizações e governantes.
Entre esses mecanismos, destacamos o Acordo da Convenção sobre a Biodiversidade durante a Rio 92, que afirmava que a nação tem direito sobre a sua variedade de vida contida no seu território, e o dever, olha que interessante, de conservá-la, utilizando-se dela de forma sustentável. Abro uma aspas aí para sustentabilidade. O termo sustentabilidade faz alusão ao quê? A utilização de recursos naturais de forma sustentável, ou seja, de forma que ela perdure por todas as gerações. Ou seja, eu posso utilizar os recursos naturais, ou seja, eu posso me utilizar de fauna e flora, mas desde que esse consumo seja consciente para que as próximas gerações, ao longo de milhares de anos, também possam utilizar. A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir esse acordo da Convenção sobre a Biodiversidade Biológica decorre, dentre outros fatos, do fato de Então, o ponto dessa questão é o direito que o Brasil tem, né, de utilizar recursos naturais e a sua obrigação de preservar. Então, o Brasil tem como obrigação preservar esses recursos. Só que o nosso Brasil, galera, é muito extenso, né? Ele é muito vasto, fora questões que nós não vamos entrar no contexto desse vídeo, mas fora as questões de política, fora as questões de suborno, fora as questões de destruição ambiental, né? Nem sempre se consegue fiscalizar, os órgãos responsáveis conseguem fiscalizar toda a extensão do território brasileiro. Então, letra A. A extensão de várias espécies ter ocorrido em larga escala, extinção, né, de várias espécies ter ocorrido em larga escala. Letra B. A alta biodiversidade no país impede a sua conservação. C. Utilização de espécies nativas de forma sustentável e utópica. D. A grande extensão do nosso território dificulta sua fiscalização. E letra E. A classificação taxonômica das espécies ocorre de forma lenta. Eu concordaria, né, com duas alternativas realmente, como o Brasil ele tem uma grande biodiversidade e às vezes nós vamos a cada momento descobrindo aí uma nova espécie. Então a sua classificação, taxonomia quer dizer isso, é a classificação dos seres vivos, né, a sua nomenclatura. Então ela acontece realmente de forma lenta. Mas não é esse fato que impede o Brasil, né, de conservar a sua biodiversidade. O que impede o Brasil, é como eu comecei a falar nesse slide, é a sua grande extensão de seu território e a fiscalização, né, que às vezes não consegue suprir essa necessidade. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Vamos lá. O lixo orgânico de casa, né, constituído por restos de verduras, frutas, legumes, casca de ovo, as paras de grama, entre outros, se for depositado nos lixões, podem contribuir para o aparecimento de animais e de odores indesejáveis. Entretanto, sua reciclagem, olha que interessante, galera, uma proposta de intervenção. Sua reciclagem gera um excelente adubo orgânico, que pode ser utilizado no cultivo de hortaliças, frutíferas e de plantas ornamentais. A produção do adubo ou composto orgânico se dá por meio da compostagem, um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material é acumulado diariamente em recipientes próximos, deve ser revisado com auxílio de ferramentas adaptadas semanalmente, de forma
de forma a homogeneizá-lo. É preciso também umedecê-lo periodicamente. O material de resto da capina pode ser intercalado entre uma camada e outra do lixo de cozinha, por meio de métodos. Por meio desse método, o adubo orgânico estará pronto em aproximadamente 2 ou 3 dias. O que essa questão quer nos falar? Sobre o adubo orgânico, né? A utilização, por exemplo, de casca de frutas e outros para adubar, né? Para servir de nutrientes para o solo. Vamos para a casuística. Suponha que uma pessoa desejosa de fazer o seu próprio adubo orgânico tenha seguido o processo descrito no texto, exceto no que se faz referente a umedecer periodicamente o periódico do composto. Nessa situação, o processo, letra A, o processo de compostagem irá reduzir intenso mau cheiro. B, o adubo formado será pobre em matéria orgânica que não foi transformada em compostos. C, a falta de água nos compostos vai impedir que os micro-organismos decomponham a matéria orgânica. D, a falta de água nos compostos irá elevar a temperatura da mistura, o que resulta na perda de nutrientes essenciais. E, apenas micro-organismos que independem do oxigênio poderiam agir sobre a matéria orgânica e transformá-la em... Então, olha só. Tive que fazer uma pequena edição aqui. Então, o texto ele vem nos falando sobre um ciclo no qual a pessoa tem que umedecer esses compostos, né, para que o adubo possa ser produzido, né? Ele tem que ir e umedecer. É o segmento, é a sequência que ele pede para que o adubo se torne mais nutritivo. Então, no adubo, nos restos de comida, quem está ali fazendo o processo de decomposição? Os micro-organismos. Então, eles precisam, né, querendo ou não, de líquido para a produção, para a compostagem. Então, a alternativa correta seria a letra C, ok? Vamos para o próximo slide. Enem de 2012. Garfield, hello! Puxa, como estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer. Se não der para perder as banhas, amarre-as. A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que podem desencadear doenças como... Então vamos... Se o Enem te colocou uma imagem, meu aluno, exemplo, né? Cadê a imagem do exemplo? Cadê a camisa do exemplo? Tá aqui. Se o Enem te colocou uma imagem, você vai fazer o quê? Analisar essa imagem. Então, o Garfield, ele está com excesso de gordura. Se ele está com excesso de gordura, o seu colesterol está também elevado. Ele pode desencadear, por exemplo, doenças como... Vamos para a alternativa. Ele pode estar anêmico? Ele pode estar com beriberi, que é uma avitaminose, ou seja, falta de vitamina. Ele pode estar com diabetes. Ele pode estar com escorbuto. Ou ele pode estar com fenilcenitúria. Qual você marcaria? Será que você marcaria C, diabetes? Será que o excesso de gordura pode desencadear esse tipo de patologia? Qual você marcaria? Nós teríamos que marcar realmente a letra C, o diabetes, tá bom, gente? E vamos para o nosso próximo slide. Enem de 2011. A produção do soro antiofídico, olha que interessante, é feita por extração da peçonha de serpentes, que, após tratamento, é introduzida no cavalo.
Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção desse soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados por essa sangria. Ok, vamos analisar. Vamos analisar essa questão. Então, foi retirado o veneno de uma cobra, foi introduzido esse veneno num cavalo, logo depois foi feito pequenas sangrias para avaliar o quantitativo deste soro, né? E depois as hemácias são devolvidas para esse cavalo. Hemácias têm um outro nome, né? Elas são conhecidas como glóbulos vermelhos. A plasmaflorese é importante, pois o animal fica com baixa quantidade de hemácias e pode apresentar febre alta e constante, redução da sua imunidade, aumentar sua pressão arterial, quadro de leucemia profundo ou problemas no transporte de oxigênio. Qual que você marcaria? Aumento da pressão arterial, porque o organismo dele vai necessitar bombear, ou seja, ele está com baixa, esse animal foi ferido, foi feito sangrias e ele perdeu grande quantidade de hemácias. Né? Não vai dar febre alta e constante, porque ele não está passando por nenhum processo inflamatório. Não vai reduzir a sua imunidade, porque as células de defesa desse animal não foram retiradas. Ele não vai apresentar um quadro leucêmico profundo, porque não foi retirado quase todo o seu quantitativo de sangue. Ele não vai ter também problemas de oxigênio, de transporte de oxigênio através de suas hemoglobinas, né? Talvez, no caso, você poderia ficar em dúvida entre essa letra E e a letra C. Mas por que você marcaria a letra C? Primeiro porque você é aluno exemplo e você sabe que, como ele sofreu sangrias, o corpo dele vai tentar bombear ali sangue a todo vapor para manter o equilíbrio daquele cavalo. Porém, ele não vai ter tanto problema no transporte de oxigênio porque ela será devolvida, né? As hemácias serão devolvidas a esse animal. Então, esse procedimento de devolver essa hemácia vai o que? Mitigar o aumento da sua pressão arterial. Vamos para a próxima questão. Só um minuto. Vou ter que cortar algumas questões aqui. Vamos para a nossa próxima questão. A vegetação apresenta adaptação ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Então, forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sal. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma. Então, você está observando um solo lamacento, raízes que se expandem para conseguir permanecer, né, para conseguir se fixar no substrato, e essas raízes também com certeza vão ajudar no processo de oxigenação, né, porque a gente já observa bem aqui que existe uma baixa oxigenação no solo. Então, você vai ter duas características.
terreno lamacento, baixa oxigenação do substrato e, nesse caso, você vai ter nas alternativas um bioma muito característico, né, ou um solo, perdão, muito característico a esse tipo de vegetação, que é o manguezal, né? O mangue, ele vai apresentar um substrato lamacento e pouca oxigenação, por isso que as raízes elas vão ficar horizontalmente e geralmente viradas para cima, em alguns casos, para justamente absorver esse nutriente, já que o solo é pobre. Ok, meu aluno? Espero que você tenha compreendido. Foi um prazer estar com você. E para não esquecer, vem ser exemplo.